Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais uma monitoria de Direito Administrativo, trabalhar o maravilhoso mundo do Direito Administrativo com vocês de novo. E antes de começar, vou dar um tempinho para a galera poder entrar, o pessoal vai começar a entrar agora. Queria saber de onde é que vocês são, se vocês estão afiados em responsabilidade civil do Estado, como é que vocês estão nessa matéria. A Sara aqui perguntou quem é que vai dar monitoria. Sou eu, Sara. Meu nome é Lucas, sou um dos monitores mais novos aqui do Master OAB. E, enquanto a gente não começa o nosso assunto, vamos falar sobre o nosso pacote, nossa promoção. O Master está o quê? 2 vezes de R$ 69,90, galera. É isso mesmo. Mentira, a gente está com R$ 69,90 por mês. Parcelinha maneira, parcelinha bacana para conseguir a nossa aprovação no exame da ordem. Convenhamos, muito mais barato que fazer uma prova de novo. E é preço sensacional para preparar para você para tudo, para ética, administrativo, empresarial. A equipe é show de bola, os monitores são sensacionais, os professores são espetaculares. E sem falar nossas aulas, nossas monitorias, nosso apoio todo o material que a gente tem no site. Enfim, nosso tópico hoje é responsabilidade civil do Estado. O que é isso? Vocês já devem ter visto isso em civil, em ambiental, direito consumidor. Responsabilidade civil é o quê? É aquele que causa um dano é obrigado a reparar. O convidado 798 aqui, não sei quem é, se é menino, se é menina, se pudesse identificar aí pra gente, me desejando boa sorte, muito obrigado. Então, gente, como eu estava falando, responsabilidade civil é aquilo, você vai ter que indenizar alguém por algum dano causado. Vamos passar para os slides? A gente vai ver aqui, ó, responsabilidade civil do Estado. Nosso principal diploma legal, nossa principal norma nesse caso é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos de seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, gente, volta aqui para cá. A gente vai ver que isso é responsabilidade do Estado pelos atos administrativos, pelo exercício da administração pública. Não é responsabilidade por ato legislativo, não é responsabilidade por ato judiciário. Ou seja, responsabilidade civil do juiz não entra nesse 37, parágrafo 6º. Responsabilidade civil do judiciário, quer dizer, do legislativo, que a gente pode ver mais em outro dia, não entra nessa hipótese. Isso daqui é exercício de função administrativa. É claro que o judiciário desempenha função atípica administrativa, quando resolve sua organização interna e tudo mais. O legislativo também, quando, por exemplo, resolve alguma coisa administrativa sobre o funcionamento do Congresso e do Senado, sobre o funcionamento da estrutura física mesmo. Nesses casos, no exercício de função atípica, embora isso não vá... muito difícil isso cair na sua prova. Nesse caso de exercício de função atípica, se entende que sim, aplica-se o 37, parágrafo 6º, mas, no geral, o judiciário e o legislativo não respondem dessa forma. Vamos voltar para os slides? Como eu disse, é o exercício, responsabilidade civil do Estado, pelo exercício de função administrativa se aplica o 37, parágrafo 6º. E nesses casos, responsabilidade civil é objetiva, gente. E baseada no quê? Na teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? Volta para cá. Teoria do risco administrativo é você entender que o Estado, ele desempenha aquelas funções, ele tem que responder pelo mau exercício daquelas funções, quando for o caso. Ele não pode simplesmente desempenhar uma atividade e passar incólume por aquilo. Isso é uma própria decorrência do Estado democrático de direito. Antigamente o rei tinha poder ilimitado, soberano, podia fazer tudo. Aqui não. Aqui o Estado tem que responder pelos danos que ele causa aos cidadãos, tem que responder os danos causados pela sua atividade. Vamos passar para o próximo slide?
e a gente vai ver os elementos da responsabilidade civil objetiva. A gente vai ver que elementos a gente tem que ter para que haja esse dever de indenizar do Estado. Vamos ver aqui. A gente vai ver que tem, conduta do agente público, dano e nexo causal. Volta para cá. Gente, isso é mais ou menos o que a gente via lá no direito civil. Conduta, dano e nexo causal. Ou seja, os agentes do Estado, ou um agente do Estado, tem que realizar um ato, ter uma atitude, tomar um ato. Esse ato causa um dano, e esse dano tem a ver, esse nexo causal, você provar que daquela conduta do agente público gerou esse dano. Só que, voltando para o slide, a gente vai ver que não é necessário demonstrar a culpa do agente. Ou seja, o agente ele não tem que, por imperícia ou por próprio dolo mesmo, ele não precisa ter dolo, ele não precisa ter culpa, não precisa ter sido por imperícia, por negligência. O Estado vai responder independentemente. Volta para cá. Vamos dar uma olhada aqui para ver se vocês têm algumas perguntas. A Sara está um pouco ansiosa. Relaxa, Sara, não precisa de Rivotril não. Aqui a gente está para aprender para passar na OAB. Isso aqui tu vai tirar de letra. Vamos lá, garantir as 6 questões de administrativo necessárias para passar na OAB. Acertar e seja administrativo, e mais 34, já passou, já é a segunda fase, um passo mais perto da sua carteirinha, da nossa vermelhinha. Então vamos lá para o slide. A gente vai ver, não é necessário demonstrar o dolo do agente. Então vamos fazer uns exercícios para treinar? E aí vocês vão respondendo aí, vamos ver o que vocês acham, qual é a resposta, vamos ver se vocês estão afiados. Caiu no terceiro exame de 2010. Um policial militar de nome Noberto, grande Noberto, no dia de folga, quando estava na frente de sua casa de bermuda e sem camisa, discute com um transeunte e acaba desferindo tiros de uma arma antiga que seu avô lhe dera. Com base no relatado acima, é correto afirmar que o Estado, letra A, será responsabilizado, pois Noberto é agente público pertencente a seus quadros. Letra B, será responsabilizado com base na teoria do risco integral. Letra C, somente será responsabilizado de forma subsidiária, ou seja, caso Norberto não tenha condições financeiras. Ou letra D, não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa qualidade. Sua conduta não pode, pois, ser imputada ao ente público. Então, gente, o que vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? A gente viu, volta para cá, que não precisa demonstrar o dolo, a culpa do agente, a culpa em sentido amplo que a gente chama. Mas será que nesse caso, o Noberto, a paisana, ele não está agindo como um policial? Ele teve um desentendimento com uma mulher que estava passando na rua, ou um homem que estava passando na rua, e acabou discutindo e acabou dando tiro na pessoa. Olha, ele não estava uniformizado, ele em nenhum momento falou, eu sou policial militar. E ele usou nem a arma de serviço dele, uma arma antiga que seu avô lhe dera. Nesse caso, o Estado não pode ser responsabilizado. Não tem nada ali que leve a entender que o Norberto estava agindo como policial militar. Ele não estava no momento, não estava na grade dele, não estava escalado para serviço. Então, seja, a gente vai ver que o gabarito é a letra D. Não será responsabilizado, pois Norberto, apesar de ser agente público, não atuou nessa qualidade. Sua conduta não pode, pois, ser imputada a ente público. Estou vendo que o João acertou, a Ingrid, convidado 966. Então, gente, só chamar a atenção de vocês para cá. Venha para cá um instante, Teoria do risco integral. Você viu que ali na questão falou em teoria do risco integral. Desculpem a letra, mas é o que tem para hoje. A teoria do risco integral, gente, não é teoria do risco administrativo. São duas coisas diferentes. Na teoria do risco integral, não tem excludente de ilicitude. Ou seja,
você não consegue afastar a responsabilidade civil por nada. Isso tem muito no direito ambiental. Isso também tem no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor. Aqui não. A teoria do risco administrativo admite excludentes de licitude, excludentes de responsabilidade civil. Como é que a gente vai... E a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para os slides. Quem pode ser responsabilizado de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, gente? A gente vai ver aqui, ó. E aí vocês devem lembrar da monitoria lá que eu dei da última vez. Pessoas jurídicas de direito público. Quem são? A gente pode ir lá ver no 41 do Código Civil. Vem para cá. União, estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público são todos pessoas jurídicas de direito público e, portanto, já automaticamente caem nesse artigo 37, parágrafo 6º. É clara a responsabilidade objetiva desses entes. E aí vocês têm que lembrar também da aula de teoria do órgão que eu dei. Se lembra da última monitoria? O órgão não tem personalidade. O que isso quer dizer? O órgão não tem personalidade. Quer dizer que algum órgão que esteja na estrutura da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, territórios, não vai responder pessoalmente, vai responder o órgão a que ele está submetido. Então, por exemplo, Polícia Militar. Polícia Militar é um órgão. Não tem nenhuma polícia militar que tenha CNPJ próprio, que tenha personalidade jurídica. Você não vai pegar o CNPJ da Polícia Militar quando você vai fazer uma inicial para processar. Você vai processar o estado em que aquela Polícia Militar está submetida. Então, eu que sou aqui do Rio de Janeiro, se um policial bate no meu carro, eu estou dirigindo, o policial bateu no meu carro, eu não vou processar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu vou processar o Estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar para os slides. E as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, gente, isso é muito importante. Isso, quem se enquadra nessa? Os permissionários, delegatários, concessionários, autorizatários de serviços públicos. Ou seja, no pedágio, teu carro foi danificado por algum motivo, algum erro no pedágio, algum problema com a cancela. A concessionária vai responder objetivamente. Porque o quê? Porque ela é uma concessionária de serviço público. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado que está realizando um serviço público. E aí que a gente pode ver aqui, ó, no slide. No caso do agente, vou rapidinho voltar. No caso do agente, volta aqui para mim. No caso do agente público que atua nesse... porque como a gente viu, o Estado ele emana sua vontade a partir de seus agentes. O ato que o agente faz, ele está representando o Estado. E quando o dano for causado por algum agente, o Estado não vai tomar esse dano sozinho. O próprio 37, parágrafo 6º, deixa claro o que a gente vai ver no slide seguinte, que é a ação regressiva, ou o direito de regresso. Vamos ver a redação aqui, ó. 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Aí, a parte final. Assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Vamos ver aqui rapidinho, antes de continuar, o que vocês estão falando. O pessoal aqui já está animado. Vamos ver aqui, ó. O Alexandre, ele perguntou, naquele exemplo que eu dei do policial, e se a arma que ele utilizasse fosse a arma de serviço dele? Alexandre, no caso, ele não estava agindo como servidor público, ele estava agindo como particular. Isso daí seria um mau uso do equipamento dele de trabalho, mas a circunstância geral não poderia caracterizar ele como policial militar. Até porque no calor do momento, naquela briga, se não tem nada que indique que ele é um policial militar, se a pessoa não sabe que aquela é uma arma de serviço, não vai ter essa formação,
a situação pode gerar responsabilidade do Estado. Se ele anuncia assim, eu sou policial militar, ele quer prender a pessoa porque diz, eu sou policial militar, eu estou te prendendo porque você está me desacatando. Isso daí seria uma outra situação. Ele está se colocando como um preposto do Estado. Aí geraria responsabilização do ente público. Agora vamos ver aqui. A Sara falou muito bem, ele não agiu na qualidade de agente, tem que ter a qualidade de agente, gente. Ficou um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. A Rocket Queen perguntou, Rocket sempre aí nos nossos chats, se eu for assaltada, estando em viagem de determinado ônibus, eu posso entrar contra a empresa de ônibus ou obrigação de segurança do Estado ou dos dois? Rocket, eu falei, ali no caso, a empresa de ônibus é a concessionária do serviço público. Então a ação vai ser intentada contra a concessionária do serviço público. Ela que está ali representando a administração. Quando um concessionário, um delegatário e tal, realiza um serviço público, ele está ali como se o Estado fosse, entende? Então, nesse caso, ele responde também objetivamente. O João Leite falou bem aí que, no caso, a responsabilidade seria da transportadora, da empresa que está prestando o serviço público. E vamos lá, continuando, voltar para a ação regressiva aqui no slide. Nesse caso, vamos ver aqui o detalhe final que importa. O agente público, nesse caso, ele responde subjetivamente, ou seja, você precisa da comprovação de dolo ou culpa. E aí, em regra, as responsabilidades civil, penal e administrativa são independentes, porque sim, por um mesmo fato, o servidor pode ser responsabilizado civil, penal ou criminalmente. Só que, como a gente vai ver no slide seguinte, tem uma exceção. Mentira, no slide seguinte não, aqui nesse próprio slide, vamos ver. Artigo 126 da Lei 8.112 fala que, por exemplo, a sentença penal que reconhece a negativa de autoria ou de existência do fato afasta a responsabilidade administrativa, afasta a responsabilidade civil. Porque, convenhamos, gente, volta para cá. A sentença penal formou coisa julgada e ela reconhece que não existiu aquele fato ou então que aquele fato não foi cometido pelo agente. Como é que, por esse motivo, a pessoa pode ser condenada no âmbito administrativo e não no âmbito penal? É um pouco estranho, não? Ainda mais porque no âmbito judicial, no caso, a pessoa sendo condenada no âmbito administrativo, o âmbito penal ele tem mais garantias, ele tem uma dilação probatória maior, ele justamente tem um zelo ainda maior com o contraditório pela defesa, ainda mais no caso penal. E o juiz criminal, reconhecendo que não houve o fato, ou que aconteceu o fato, mas não foi o agente que causou, responsabilidade administrativa está afastada, gente. Não é possível, nesse caso, responsabilizar o agente. Vamos voltar para os slides? Vamos ver aqui, Vamos treinar um pouco. Antônio, vítima de acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede pública do município de Mar Azul e, por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado 1/3 de sua perna direita. Nessa situação hipotética, respondem pelo dano causado a Antônio. O que vocês acham? Letra A, o município de Mar Azul e o médico solidária e objetivamente. B, o município de Mar Azul objetivamente e o médico regressivamente em caso de dolo ou culpa. Letra C, o município de Mar Azul objetivamente e o médico subsidiariamente. Ou letra D, o município de Mar Azul objetivamente e o médico solidária e subjetivamente. Vocês têm alguma resposta aí, gente? Vamos ver aí. Sara, rapidinho, voltando aqui. No caso do policial, sim, ele poderia responder na corporação, mas isso aí não está muito no nosso âmbito. O que importa para a gente nesse caso, o que importa aqui para a responsabilidade civil, aqui na OAB, para a gente passar, para conseguir a vermelhinha nesse caso, não estando caracterizado ele como agente, você não podendo perceber que ele é um agente, o Estado não vai responder. Só o particular vai responder. Porque imagina,
Qualquer servidor público, o fulano, ele trabalha como analista judiciário no Tribunal de Justiça. Ele se desentende com o vizinho dele por um motivo nada a ver com o trabalho dele. O vizinho dele nem sabe onde ele trabalha. Ainda assim o vizinho responderia, ainda assim o Estado responderia objetivamente pelos danos que o fulano causa? Nesse caso, claro que não. Então, o que importa para a gente saber é, se ele não está caracterizado como agente, o Estado não responde, vai responder como particular. Vamos ver aqui que o pessoal já começou a responder. O Alexandre falou que é a letra B. Ingrid e o convidado 966 também. E a Giovana está na dúvida se é a letra C. Vamos ver? Aqui no slide, vamos ver, ó. Letra B, o pessoal está afiado, hein? O município de Mar Azul, objetivamente, e o médico, regressivamente em caso de dolo ou culpa. Gente, vocês estão entendendo? Tá beleza? Tá tranquilo? Giovana, você entendeu por que não é letra C? Aqui, ó, na letra C fala município de Mar Azul, objetivamente, beleza, até aí certo. E o médico subsidiariamente. Esse finalzinho que matou. Por quê? Porque responsabilidade subsidiária é diferente de direito de regresso. Responsabilidade subsidiária, os dois têm aproximadamente a mesma responsabilidade, só que, digamos assim, a União responde primeiro, caso ela não tenha verba para te pagar, o médico vai responder. Não é esse o caso. Nesse caso, a União responde objetivamente e o médico subjetivamente, ou seja, tem que comprovar a culpa em sentido amplo. Tem que comprovar que o médico foi imperito, foi negligente, não tomou as medidas adequadas ou fez de propósito mesmo. Fora isso, o médico não pode ser responsabilizado junto com a União. Não pode ser solidário e nem objetivo. Pessoal, então vamos passar aqui para o próximo. Outro exemplo aí, outro exercício. Vamos ver aí. Caio, policial militar do estado X, abarrou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido. E aí, gente, tá bem próximo do exemplo que eu dei um pouquinho atrás, né? Falei que, o policial bateu no carro e tal. Gente, vocês vão ver que é tudo mais ou menos a mesma lógica. Então, vamos continuar aqui. Abarrou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de se perquirir a culpa do agente. Neste caso, o que vocês acham? Letra A. Não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, eis que atuava no momento do acidente na condição de agente político. Letra B. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de dolo do agente. C. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. E letra D, não pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do agente público, uma vez que o Estado não foi condenado com base na culpa ou dolo do agente. Deixa eu ver aqui as respostas de você. A Ingrid falou, o que a Ingrid falou está certo, fez bem, Ingrid. Alexandre, é isso mesmo, gosto de ver esse otimismo aí. Nessa você e todo mundo aqui vai passar. A Sara e o João falaram letra C. Vamos ver se está certo. Letra C, gente. Pode o Estado ingressar com ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou dolo do agente. É exatamente o que diz o 37, parágrafo 6º da Constituição, galera. O Estado responde objetivamente e o Estado tem o direito de regresso em caso de dolo ou culpa, ou seja, o agente, seja por não ter agido de maneira correta, sem motivo, ou propositalmente, vai responder. E aí a gente vai voltar. Se lembra que eu falei há pouco tempo atrás que a teoria da responsabilidade, teoria do risco administrativo, admite hipótese de exclusão de responsabilidade civil?
E a gente vai ver isso agora, aqui nesse slide. Vamos ver? Hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado. Temos duas hipóteses assim que a doutrina fala, são duas hipóteses assim que importam para a gente. A culpa exclusiva da vítima. Gente, culpa exclusiva da vítima não é culpa concorrente. Vem para cá. Culpa exclusiva da vítima é como o próprio nome diz. A vítima foi a única parte que concorreu para aquele dano, para aquele resultado danoso. Por exemplo, fulano está atravessando a rua, quer ir para o outro lado da rua. Só que o sinal está fechado e é uma via de alto movimento. Vamos pensar numa Avenida Brasil, quem aqui do Rio de Janeiro conhece, super movimentado, ou então uma Marginal Pinheiros, que você não tem nem travessia, tem que passar por passarela. Se a pessoa simplesmente quer atravessar e se joga na frente dos carros, por exemplo, aí está vindo uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O cara está na velocidade correta, está dirigindo, do nada vem alguém e se joga na frente dele na pista. Ora, é claro que nesse caso a culpa foi exclusivamente da pessoa que se jogou na pista sem se preocupar com os carros, num lugar onde ela nem deveria atravessar e acabou sendo atropelada. Coisa diferente é culpa concorrente da vítima. Por exemplo, o fulano quer atravessar a rua, está na faixa de pedestre, mas o sinal está vermelho. Beleza, ele atravessou, foi atingido pela viatura. Só que a gente descobre que a viatura estava em uma velocidade acima do permitido. E se ela tivesse na velocidade permitida, ela conseguiria frear para parar o carro e não atingir o rapaz que foi atropelado. Nesse caso, é culpa concorrente, gente. Ambas as partes concorreram para aquele resultado. Ou seja, tem a culpa da vítima e a culpa do agente. E essas duas condutas geraram um resultado danoso. Dano. Dá para ver aqui que o dano não foi causado só por um ou só por outro, foi pelos dois. Nesse caso, que a gente chama de conculpa, de concausa, a responsabilidade civil do Estado permanece, mas vai ser mitigada, vai ser reduzida nos limites da sua participação. Ou seja, sim, se reconhece, o Estado, o preposto do Estado, ele teve culpa nisso, só que não foi exclusiva dele. A vítima também teve sua culpa e as duas juntas concorreram para o evento danoso. Vamos voltar para o slide. Gente, vocês estão afiados mesmo, todo mundo acertou a letra C. E a Sara, você não vai mais pagar a inscrição, é só você focar aqui com a gente, estuda com a gente está aqui, Master OAB tem todo o material que você e todo mundo aí precisa para passar. É só dedicar, é só ter foco, força e fé. Vamos lá. Segunda hipótese de exclusão de responsabilidade civil do Estado. Eventos imprevisíveis, gente. Também o caso fortuito e a força maior. Estão debatidos aí pela doutrina. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, São fatos imprevisíveis aqueles eventos que constituem o que a doutrina tem denominado de força maior e caso fortuito. E aí você vai se perguntar, o que é força maior? O que é caso fortuito? Nunca sei o que é um, o que é outro. E aqui, o José Santos Carvalho Filho, o Carvalhinho, tão conhecido dos estudantes de Direito, fala, aqui no slide, alguns autores entendem que a força maior é o acontecimento originário da vontade do homem, como é o caso da greve. Ou seja, a força maior é causada pelo homem agora. E segundo, o caso fortuito, o evento produzido pela natureza, como os terremotos, as tempestades, os raios e os trovões. Só que, gente, aqui tem um pulo do gato. Vem para cá. A doutrina diverge muito nisso. Alguns dizem que caso fortuito é o causado pelo homem e força maior é o causado pela natureza. Alguns dizem o contrário. E se você pegar o Código Civil no 300 e... Desculpa, gente, esqueci o artigo. Mas o próprio Código Civil, ele não faz essa distinção de o que é caso fortuito, o que é força maior.
E aqui também não, o José dos Santos Carvalho Filho, que é um dos maiores nomes de direito administrativo, ele fala no livro dele, gente, que a gente não vai diferenciar, porque no final a doutrina é tão confusa quanto a isso, que o que importa mesmo é você entender que tanto o caso fortuito e a força maior são eventos imprevisíveis, são fatos imprevisíveis e que fogem ao controle nesse caso, do Estado. O Estado não teria como controlá-los. Por exemplo, o Joãozinho teve o carro dele, perdeu o carro na enchente, molhou até o teto, deu perda total. E aí ele fala, vou processar o Estado, porque aquilo lá é uma região que sempre chove, sempre alaga, e tem muita... Só que o que acontece? Choveu no meio de julho aqui no Rio de Janeiro, quase não tem chuva. Era uma coisa que ninguém esperava, e choveu esperado para 3 meses. Ou seja, é um caso fortuito, é algo que ninguém poderia prever. Do nada, caiu a água numa época que não havia previsão, não tinha... Durante décadas, nunca caiu tanta água naquele período, naquela época do ano. É um caso fortuito, ou força maior, como alguns chamam. Ou nesse caso também, na ação provocada pelo homem, a greve. Os condutores do metrô decidiram entrar em greve. É um evento que você não pode controlar, é um evento imprevisível. Eles foram notificados, o Estado foi notificado com a antecedência mínima da lei e não teve tempo de planejar um plano de contingência. Sabe? São esses eventos que a gente não tem controle. Vocês estão entendendo? A Rocket falou, sempre gravei força maior como força da natureza. Sim, Rocket, o problema é que o pessoal diverge, a doutrina diverge. E tem muitos doutrinadores que concordam contigo, assim como tem muitos que não concordam. E vamos seguindo. Vamos fazer um exercício aí para fixar. Ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito com automóvel dirigido por particular, que trafegava na mão contrária de direção. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos membros superiores. Neste caso, é correto afirmar que... E aí, gente, vamos responder, vamos interagir, quero saber como vocês estão afiados? Então vamos ver aqui, ó. Letra A. Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. Letra B. Não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. Letra C. Não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado, porque não houve a chamada culpa ou falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. Letra D. Está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta na teoria do risco integral. Galera, e aí, o que vocês acham? A gente já viu que não é a teoria do risco integral. O Estado responde na teoria do risco administrativo. Então já não pode ser a D. A D a gente já descarta de cara. Letra C. Não se cogita de responsabilidade objetiva do Estado, porque não houve a culpa ou falha do serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. Gente, igualmente errado. Vamos começar aqui o 37, parágrafo 6º, diz que o Estado responde pelos danos materiais e morais. E, nesse caso, não é necessário ver a falta ou a culpa ou falta do serviço, que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E vamos pular para a letra A para a gente ver, ó. Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois há nexo causal entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. Gente, então, o indivíduo trafegava na mão contrária. Será que o Estado deveria responder por alguém que, se não estivesse dirigindo na contramão, não teria causado esse acidente? A gente vai ver aqui, ó, quero ver o que vocês estão respondendo.
Ó, Alexandre falou letra B, João falou letra B, convidado 966 falou letra B, a Juliane falou letra B, pessoal, Ingrid, letra B também, pessoal tá afiado, porque é letra B mesmo, gente. Não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima, que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, o fato dele estar dirigindo na contramão foi o evento determinante para que a ambulância batesse nele. Se ele não estivesse na contramão, provavelmente ele nem estaria ali naquele momento em que foi abarroado. E aí eu vi aqui uma pergunta do Alexandre, vamos ver? Aqui embaixo. O que o Alexandre disse? E se fosse ao contrário, ambulância dirigindo na contramão causar isso? Alexandre, aí seria responsabilidade civil do Estado mesmo. Embora seja uma situação de emergência e tal, é um fato objetivo. A ambulância conduzindo na contramão gerou um dano, deve responder objetivamente por isso. E não se preocupe que todo mundo fica preocupado com a ambulância no trânsito, eu também. E é isso aí, gente. Vamos fazer mais um exercício aqui para fixar. A fim de pegar um atalho em seu caminho para o trabalho, Maria atravessa uma área em obras, que está interditada pela empresa contratada pelo município para a reforma de um viaduto. Entretanto, por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local, naquele momento um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Gente, essa questão deu uma discussão, deu uma chiadeira na OAB que eu lembro, mas a resposta aparentemente está certa. Vamos lá. Neste caso, respondam aí. A empresa contratada e o município respondem solidariamente, com base na teoria do risco integral. Letra B. A ação de Maria, ao burlar a interdição da área, exclui o nexo de causalidade entre a obra e o dano, afastando a responsabilidade da empresa e do município. Letra C. A empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. Ou letra D. A empresa contratada responde de forma objetiva, mas a responsabilidade do município demanda a comprovação de culpa na ausência de fiscalização de obra. Gente, o que vocês acham? Vamos ver o que vocês estão achando, o que vocês estão opinando. Vamos lá, vamos ver aqui. A resposta é a letra C. A empresa contratada e o município respondem de forma atenuada pelos danos causados, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. Gente, olha para cá, vem para cá. É verdade, a Maria ultrapassou uma área em obras, só que justamente ela entrou no canteiro de obras. A área estava interditada e ela entrou para cortar o caminho, fazer um atalho. Teve um dano do Estado, como a gente vê aqui no enunciado, ó, volta para o enunciado. Por desatenção de um dos funcionários que trabalhava no local, um bloco de concreto se desprendeu da estrutura principal e atingiu o pé de Maria. Voltando para cá. Ou seja, teve a culpa do funcionário, do desatento funcionário, e teve a culpa de Maria, que entrou no canteiro de obras que estava lá sinalizado. Nesse caso, foi o que eu expliquei aqui, ó. O ato da vítima e o ato do agente convergiram para causar um evento danoso. Nesse caso, o Estado e aqui a empresa contratada só respondem no limite de sua participação. É capaz de, caso Maria não tivesse entrado ali, jamais tivesse acontecido nenhum evento. Mas, na verdade, o que importa é que ela entrou e que teve um dano. Então, aí o juiz vai ver quanto cada um participou, quanto Maria participou para o evento, quanto a empresa participou para o evento e vai definir a melhor indenização. Vamos ver se vocês estão entendendo. Estão aí, legal? O pessoal falou C. Gente, vocês estão afiados mesmo, hein? Vamos lá, rumo à vermelhinha. Passar aqui, ó. O último tópico que eu vou falar é responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva. Ou seja, o nome próprio diz, pela omissão do Estado. O Estado deveria
tomar uma atitude, deveria tomar uma ação, deveria realizar algo e não o faz. Vamos ver aqui, ó, no slide, temos duas correntes quanto à responsabilidade por conduta omissiva. A primeira corrente, que era que o STF vinha seguindo desde imemoriáveis tempos, falava que a responsabilidade nesse caso era subjetiva. Ou seja, você deveria mostrar a responsabilidade do agente, seja por dolo, seja por culpa. E mais recentemente, isso vem bem recente mesmo, o STF vem entendendo de uma segunda forma. Aqui, ó, vamos ver no slide a segunda corrente. Vem entendendo que a responsabilidade civil nesse caso seria também objetiva. E, como eu destaquei aqui, o STF está começando a entender dessa maneira. Isso foi um julgado recente que pegou muita gente de surpresa. E vamos ver aqui, ó, fazer uns exercícios aqui para treinar, porque, gente, independente de ser objetiva, de ser subjetiva, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer esse exercício só com o conhecimento que vocês têm. Vamos ver aqui, ó. Não precisa de nenhuma doutrina avançada, de nada. Ó, José, acusado por estupro de menores, foi condenado e preso em decorrência de execução de sentença penal transitada em julgado. Logo após seu recolhimento ao estabelecimento prisional, porém, foi assassinado por um colega de cela. Acerca da responsabilidade civil do Estado, pelo fato ocorrido no estabelecimento prisional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque está presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade independentemente da possibilidade do Estado atuar para evitar o dano. Letra B. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque não existe a causalidade necessária entre a conduta de agentes do Estado e o dano ocorrido no estabelecimento estatal. Letra C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota, na matéria, a teoria do risco integral. E letra D. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. Vamos ver o que vocês estão achando aí, ó. Antes de eu falar a resposta, galera, o material dessa monitoria foi postado pela Yasmin lá em cima, bem no início do chat mesmo. A gente teve uns probleminhas técnicos aí, então o link está lá em cima. Se algum colega puder fazer a gentileza de copiar o link de novo, seria legal aí, o pessoal está pedindo. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar lá para o slide? Estou vendo que a galera está respondendo muito a letra D. Vamos ver se é a letra D mesmo. Vamos voltar. Para aqui foi... Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o poder público tem o dever jurídico de proteger as pessoas submetidas à custódia de seus agentes e estabelecimentos. É exatamente isso mesmo, galera. Vocês estão afiadíssimos. É letra D. O que eu disse aqui, ó, vamos passar alternativa por alternativa. Letra A. Não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, que está presente o fato exclusivo de terceiro, que rompe o nexo de causalidade independentemente da possibilidade do Estado poder atuar para isso. É justamente o contrário. O cidadão aqui, José, ele foi preso e está sob a custódia do Estado. O Estado tem o dever de guarda sobre ele. O Estado tem o dever de garantir a incolumidade física dele. Letra B. Não estão presentes elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque não existe a causalidade necessária entre a conduta de agente do Estado e o dano ocorrido. Gente, justamente foi por um ato omissivo, sendo que o Supremo vem entendendo que é uma responsabilidade objetiva. E mesmo que não fosse, dá para perceber aqui uma violação do dever de guarda, uma violação desse dever de garantir a incolumidade física de José. Ou seja, de qualquer prisma que você olhe, houve ali uma falha. Letra C. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, porque o ordenamento jurídico brasileiro adota na matéria a teoria do risco integral. Galera, foi o que eu acabei de falar para vocês. Teoria do risco integral não se aplica na responsabilidade civil do Estado.
A teoria do risco integral é uma teoria muito radical, que fala que não tem excludente alguma. E a gente viu que temos pelo menos duas excludentes. A culpa exclusiva da vítima, que não foi o caso, e nem o caso fortuito maior, ou caso fortuito ou a força maior. Então, vamos ver aqui o que vocês estão falando. Todo mundo falando D. Aqui, ó, estão falando. O Alexandre falou, A e B descarta de cara. O Alexandre já está ficando afiadíssimo, gente. E assim como vocês, eu quero todo mundo assim afiado para na hora da prova também. E eu queria agradecer a vocês por estarem mais uma vez com a gente aqui nessa monitoria. Queria passar aqui para o slide, ó. Queria convidar todos vocês a serem mais um aluno do Master OAB e ter uma preparação completíssima para chegar na hora, ó, fazer as 40 questões necessárias para passar para a segunda fase com uma mão atrás do braço. Amarrar as duas mãos para responder a prova com a boca, ó. Vamos aqui, ó, vamos ver aqui no slide. Galera, olha o que vocês têm aqui no Master OAB com a gente. Aulas ao vivo, assim como essa. Aulas ao vivo comigo, com os outros monitores, com os professores e a interação em tempo real, galera. Ali, ó, tete a tete, você vai perguntando, o professor vai respondendo aqui desse lado. Análise detalhada do que cai no exame. A gente tem um raio-x completíssimo de tudo que já caiu. Você vai ver lá, ó, que a responsabilidade civil do Estado já caiu algumas vezes no OAB. Você vai ver que cada questão que a gente está falando aqui, cada ponto que a gente está falando aqui, está embasado nesse raio-x. Tudo que a gente está falando já caiu mais de uma vez no exame de ordem, galera. Resumos em escrito das matérias. Que, pô, é uma mão na roda para vocês, né, gente? Não ter que ficar matérias mais complicadas e tal, ter ali o resuminho bonitinho para você só fazer suas anotações ali. Videoaulas com todo o conteúdo para o exame de ordem. Galera, videoaulas para todas as matérias, para ficar fácil mesmo. É só sentar em frente ao computador lá, pegar aqueles 40, 50 minutinhos que você tem para estudar e ficar lá, ó. Aula super didática, os professores sensacionais. E além das apostilas, com sim, milhares de exercícios, e a central de dúvidas aqui, a gente respondendo todas as perguntas, para justamente não deixar você desamparado. Galera, os nossos planos estão aqui no slide, ó, vamos ver. Tá tudo no site do Master OAB, www.masteroab.com.br. Então é isso, galera. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Meu nome, mais uma vez, é Lucas, ali para quem perguntou. Galera, muito obrigado e vamos com tudo. Vamos com garra para a segunda fase. Valeu!